cultivo de vandas de uma maneira fácil para nunca mais você ter dúvida na sua vida sobre como cultivar essas orquídeas no seu orquidário. Foram muitos os pedidos aqui no canal Marco Júnior Orquídeas e hoje eu chego com esse conteúdo para você, para facilitar sua vida. Eu espero que você goste, assista o vídeo até o final porque tem informação do início ao fim. Já deixa seu like a partir de agora, se inscreva no canal se for novo por aqui, porque eu vou ter o prazer de ter o privilégio da sua amizade. Vem comigo para esse conteúdo. Para aprender sobre o cultivo de vanda, eu vou te recomendar fazer uma primeira coisa. Você vai pegar a sua orquídea vanda ou todas as suas orquídeas vandas e vai olhar para elas. Vou pegar uma que eu considero que seja fácil acesso aqui, bonita, como todas as outras estão no mesmo padrão. Todas as minhas orquídeas aqui elas estão secas, eu não molhei ainda. Eu vou falar sobre rega com você nesse vídeo. Mas presta atenção, a orquídea, mesmo que ela não fale, ela diz muita coisa pra gente. Basta você ter atenção nas suas plantas. Como hoje o vídeo é sobre vanda, é sobre ela que eu vou falar e dar exemplo aqui. Vegetal, vaso com substrato, enraizamento. O erro de quem cultiva a vanda e vê planta morrer por fungo, folha ficando preta, caindo, desidratando, é exatamente a rega. Então, olha só com atenção como que a sua planta se divide em partes para ficar fácil o seu cultivo. Primeira coisa, esse monte de raiz aqui não estão aqui à toa. Todas essas raízes são aéreas, o que significa que você vai evitar colocá-las dentro de outro vaso. Esse vaso todo furadinho aqui é um modelo padronizado de exportação. Essas são vandas asiáticas. Elas vêm para o Brasil já plantadas assim, ainda pequenas. E aqui no Brasil, quem reproduz segue esse modelo de plantio para exportação daqui para outros países também. É algo já padronizado para vanda, porque raiz que quer ficar aqui dentro, na umidade do substrato, vai ficar. Raiz que quiser ficar aérea, vai ficar. Por isso que tem todos esses furos grandes no vaso, para facilitar a ventilação nas raízes aqui dentro e também para facilitar a saída das raízes. Isso daqui está gritando para você que não quer ficar molhado. Caso quisesse ficar molhado com mais umidade, isso daqui ficaria dentro de um vaso plástico fechado, somente com drenagem embaixo, como acontece com outras catleias, por exemplo. Vaso fechado com substrato e furos somente embaixo, para preservar a hidratação dentro dessa planta, que tem todos esses bulbos e folhas, que são cheios de hidratação, cheio de água aqui dentro, para manter a planta crescendo. Isso não acontece com as vandas. Então, você já sabe como não plantar e você já sabe como não deixar acumular água. Passamos para o próximo passo. Vegetal. Todas essas folhas que crescem para cima, nesse sentido que você está vendo, falando de uma forma bem fácil, elas crescem procurando a luminosidade solar. Tudo que você vê de verde em todas as orquídeas, em toda a natureza, é clorofila. Clorofila precisa de sol para fazer aquilo que quando criança nós aprendemos que tudo aquilo que é verde de vegetal na natureza faz. Fotossíntese. Não adianta você querer cultivar suas vandas debaixo do seu telhado, dentro da sua casa, coberta na sua garagem, sem sol filtrado por sombrite,
filtrado por sombrite para que não queime. Sem sol filtrado, suas orquídeas não florescerão. Elas vão enraizar, elas vão vegetar, mas não vão te presentear com flores. Para que os vegetais floresçam, eles precisam de sol, fotossíntese, crescimento. Então, isso daqui está te pedindo sol, isso daqui está te pedindo ventilação, todas essas raízes aéreas, e aqui dentro fica armazenada a umidade. Umidade essa que vai ficar armazenada por esfagno, ou por chips de coco, ou por tudo isso misturado dentro aqui do vaso. E num futuro próximo, quando a planta cresce, nem substrato você vê direito. Você vê somente mesmo esse aglomerado de raízes. No momento da rega, a natureza de Deus ela é perfeita. E mesmo quando existe a nossa interferência para a reprodução, olha só. Essas folhas elas funcionam como escadinhas. Mesmo que você molhe o centro da sua vanda, toda a água vai descer pelas folhas e cair aqui, olha, nas raízes. Percebe você como que uma raiz de vanda bifurca, trifurca, quadrifurca, cresce bastante, olha só. Olha só a bifurcação nessa raiz aqui, por exemplo. Era uma raiz só, bifurcou para duas pontas. A própria bifurcação dela aqui embaixo já bifurcou também. Deixa eu desembaraçar para te mostrar. E você pode ver as coifas das raízes, essas pontinhas bonitinhas aqui, que vão ficar ainda mais expostas quando elas estão em contato com a água. Se não tem umidade no ambiente, se não tem água para ela chupar, vamos chamar assim, tudo isso aqui se retrai. Não quer dizer que a sua vanda está morrendo, perdendo raízes ou que lesmas comeram. Elas guardam essas unhazinhas dela, vamos chamar assim de uma maneira bem prática para você entender, elas guardam e no momento oportuno elas fazem uso delas. Para que a sua planta vai ficar gastando energia vital dela para buscar água onde não tem? Sobre água agora, vamos falar da rega e sobre a umidade ambiente. Olha que interessante. As vandas, elas crescem aqui, dessa maneira, e você vai olhar para todas e saber o seguinte: não é à toa que todas essas raízes crescem muito e descem bastante. Esse monte de raiz aqui, olha, na realidade, as raízes são bocas. Sempre imagine isso. Quanto mais boca a sua orquídea tiver para receber água e engolir, para ela se nutrir de tudo isso que existe para as plantas, mais ela vai crescer muito bem e saudável. Então você vai favorecer as suas vandas de acharem essa água. Só que água não é você molhando de manhã as raízes, molhando à tarde e molhando à noite. É você molhar o ambiente abaixo delas. Abaixo das minhas vandas eu tenho bromélias aqui, olha, que estão cheias de terras, areia, que ficam mais umedecidas, cheias de água dentro delas, olha. Então essas minhas vandas, elas não vão enfiar raiz aqui dentro e beber água. Porque na própria ventilação e evaporação disso no ambiente, elas já sugam. É isso que você tem que entender. Você vai molhar suas orquídeas, molhe as suas vandas, todo mundo junto. É necessário que no seu local de cultivo das vandas sobre essa água, sobre essa umidade. Então vai sobrar embaixo da bancada, no barro, na terra, vai sobrar em bromélia, vai sobrar em vaso, vai sobrar em bancada de madeira molhada. E depois que essas plantas secarem esse substrato que tem aqui nos vasinhos, elas continuarão com a umidade do ambiente para se nutrir, para se hidratar, crescer, se desenvolver. O que mata a vanda é o que eu vou te falar agora, porque pode ser que seja isso que está acontecendo com as suas plantas. Quando você for molhar as suas vandas, diferente das catleias, você vai molhar da seguinte maneira. Eu, por exemplo aqui para você seguir.
Eu molho todas as minhas catleias dia sim, dia não. Em um dia elas estão molhadas, recebendo hidratação. No outro elas estão secas, recebendo sol, calor e ventilação. As minhas vandas eu molho 3 vezes por semana. É uma vez a menos que as catleias. Por quê? Justamente porque elas precisam ter luminosidade, calor, secas para receber ventilação também e depois a umidade. Nos dias em que eu molho as minhas catleias, por exemplo, e eu não molho as vandas, eu venho aqui e molho somente raiz. Pego mangueira e molho aqui, ó, só raiz. Eu não molho o vegetal. Quanto mais contato vegetal das suas vandas tiverem com a água, maior é a probabilidade deles serem acometidos por ataque de fungo. Porque aqui existe muito conteúdo para ficar molhado. Consegue compreender? Por exemplo, aqui eu tenho essa catleia que eu vou mostrar agora. É pouco vegetal e vaso para ficar umedecido. Mesmo que fique, também é uma planta que vai adoecer e ser acometida por fungo. Mas a probabilidade aqui é menor. Aqui eu tenho o vegetal, o vaso e esse monte de raiz. Se tudo isso ficar molhado o tempo todo em conjunto, é o tempo todo um ambiente propício para fungo se desenvolver. Fungo ele vai se desenvolver em ambiente úmido, sombreado, com pouca ventilação. Então você cultivando vanda, cultivando outras plantas, vai evitar tudo isso. Você vai ter sol para suas plantas, filtrado por Sombrite, e eu recomendo 50%, porque vai quebrar pela metade. A luminosidade do sol já é excelente para você ter bastante floração. Você vai evitar, logicamente, um ambiente molhado o tempo inteiro. Não tem por que você ficar molhando suas orquídeas o tempo todo. Orquídea ama água, mas a orquídea também gosta de vento. É porque dele vem toda a nutrição que elas precisam. Orquídea precisa ficar nesse ambiente totalmente preparado para ela poder se desenvolver. Vanda vai emitir uma haste de floração que vai demorar 15, 20, 30 dias para você ver os botões. Depois ela vai ficar 3, 4 meses floridas. Se nesse tempo você ficar molhando o vegetal, essa haste de floração vai apodrecer. Você vai olhar para sua vanda ansiosa para ver a floração e quando você menos espera, aquela haste ficou marrom, apodreceu por ataque de fungo. Então, se você não quer ter esses problemas na sua coleção de orquídeas com as suas vandas, é só cultivar dessa maneira que eu te falei, que eu te mostrei. A planta, ela grita pra gente, olha, ela grita, não quero ficar em substrato, tanto que eu tô com as raízes livres. Não quero ficar com meu vegetal encharcado com água. Por isso que as minhas folhas são finas, para não acumular água em cima das folhas, entre os bulbos. Não tenho bulbos, justamente porque eu não preciso armazenar água. Quem vai sugar água são as raízes. Ela não fica guardando água nela, ó. Ela não é igual uma catleia que eu acabei de te mostrar, que guarda água dentro dos bulbos para crescer cada vez mais folhas. Então não tem por que você achar que a sua vanda precisa de água o tempo todo. Ela precisa que o ambiente ao redor dela esteja úmido. Se você for visitar um vandário, por exemplo, um orquidário que tem aquelas 1000 vandas penduradas, as plantas estarão secas e o chão onde você for andar vai estar praticamente molhado, verde, cheio de limo que se forma com a alta umidade. Ou seja, o vegetal está longe do contato de doenças, de fungos. O chão é que está molhado e as raízes só precisam disso para buscar a umidade no ambiente. Você que está me assistindo, se você entrar num ambiente úmido, por exemplo, numa câmara de refrigeração, você não sente essa umidade? Se você molhar o chão da sua casa para lavar sua varanda, por exemplo, você não sente que o ambiente está úmido? A sua vanda vai sentir que o ambiente está úmido também e vai se refrescar. Bom, eu poderia passar o dia falando para você sobre vandas,
Mas isso é tudo que você precisa saber para ter um cultivo exemplar. Se ficar alguma dúvida sobre o cultivo de Wanda, você pode deixar aqui nesse vídeo um comentário que eu volto para gravar mais conteúdo para você e deixar você sem dúvida. Porque eu quero que aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas você entre para assistir um vídeo e aprenda sempre mais do que você espera aprender. Coloque em prática que eu tenho certeza que o sucesso vai ser absoluto com todas as suas orquídeas. E se quiser saber ainda mais sobre outras espécies, outras plantas híbridas, sobre o meu cultivo aqui no meu orquidário, te convido a você que está aqui no canal e ainda não se inscreveu, para se inscrever, porque sempre tem muito conteúdo de plantas que eu considero lindas para que você goste bastante. Vamos nos ver no próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau.